Deus, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, no seu período de culto aqui, amém? Quero que os irmãos estejam em espírito orando pela vida da Neide Vieira e também pela vida do Sandro, amém? Para que Deus possa estar abençoando pela vida da Eliana, e a Elaine também está pedindo aqui para que a sua saúde seja restabelecida em nome de Jesus. Também pela vida da Fabiana, Genilton, Mário, Denis, Kennedy e toda a sua família. Meus irmãos estarem orando para que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Amém? Parece que tem uma chuva, os crentes sumiu. Como é que pode um negócio desse, né, irmão? Se está calor, está derretido. Se está frio, endurece. Se chove, se esconde. Está difícil lidar com os irmãos, né? Amém? Mas é que eu sempre digo aqui, os irmãos perderem culto é perder as bênçãos do Senhor Jesus, amém? Ontem, graças a Deus, nós tivemos um momento ali na chácara, né? Um momento de recreação ali, foi uma bênção na presença do Senhor, né? O dia inteiro lá, falar para vocês, crente comem. Tem crente que eu achava que nem estava vivo aqui hoje, né? Tá aí, né, meu time pé aí? Jesus! Cadê o Rodrigo? Rodrigo Souza, camarada, deu bolha no pé lá jogando bola, né? Fica um ano sem jogar bola, depois quer correr. Aí dá esses sufocos que estão dando aí, né? Mas foi bênção, né, irmãos? Quero agradecer a participação da igreja, os irmãos que foram, amém? Foi bênção da parte deles. Tem crente que ele fica assim, ai, mas não me chama eu para lugar nenhum, é só que Jesus chamar você para o céu para você ir, porque para onde chama não vai, né? Uma hora porque está ruim demais, outra porque está sem dinheiro, mano, não existe isso, irmão. Não pode, vou falar uma coisa, não perca as oportunidades da vida, sabe por quê? A sua vida é uma só, você não é igual carro, não. Você não é igual carro, não. Perdeu a 7, você vai morrer. Perdeu essa aí, não tem mais outra. Então aproveita ela hoje. Quem está entendendo diz amém? Amém. Tem uma menininha lá desse tamanhozinho, chegou perto de mim assim, pastor, eu posso colocar biquíni para entrar na piscina? 6 meses de banco. Ela falou o quê? Eu falei, 6 meses de banco para você. Não, tá bom, vou colocar a camiseta e o short para ir. Amém? Brincamos, estamos ali, gastamos energia, comemos bastante, amém? Mas a santidade, ela não foi ferida em nome de Jesus, amém? Então na próxima chácara, irmãos, não perca, em nome de Jesus, amém? Vamos ver que daqui 2 meses a gente faz tudo, amém? Levanta a mão, diga assim, eu tenho vitória. Esta noite está conosco aqui o presbítero José Rançal, amém? Que Deus o abençoe também, o evangelista, nosso irmão Bruno, né? Mateus Gardinho. Mateus Vitor. Peraí, não. Que nome está nesse cara? Será que eu olhei? Acho que eu olhei o próximo lá, né? Acho que eu olhei o próximo. Amém? Então o nosso irmão vai estar com a oportunidade de ministrar. Irmão, de que cidade? Daqui mesmo, Maria. Amém? Vem à frente. Vem à frente. O irmão vai estar ministrando a palavra. Meu Deus! Para a nossa vida, para o nosso coração. Amém? Também nos crentes que estão vendo a expectativa aí. Será que antes de pregar vai ter que fazer a oração do descarrego? Fala para a pessoa que está ao teu lado, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus, dá glória a Deus, mesmo. A igreja, quando quer ouvir a palavra, diz: Ah, Jesus, e eu te glorificarei. Glória a Deus. Meus irmãos, Pai do Senhor, quantos podem abrir comigo as suas vidas? Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Glória a Deus. Meu Deus, Deus fiel. santo é o seu nome, Jesus. Aleluia, Evangelho Deus. segundo escreveu Lucas. Eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade de aparecer mais uma parte do rebanho de Cristo que vai morar no céu. Glorificar a Deus pela vida do pastor, confiar a nós, a tribuna da sua igreja, aos obreiros. Deus abençoe meu amigo, presbítero Zé Rosalvo. Eu fui informado que os irmãos estão numa campanha, um culto temático. Glória a Deus.
livro de 1 João, é isso, pastor? Capítulo 3, verso 8. Glória a Deus. Eu fui informado ainda hoje sobre esse tema. Deus é bom. Não quero fugir muito. Eu vou estar lendo o versículo temático da campanha e depois nós vamos ler Lucas, capítulo 5, o versículo é o de número 27. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 5, versículo de número 27. Glória a Deus. Eu vou ler o verso 8 de 1 João, capítulo 3, que diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Versículo 27 do capítulo 5, escrito por São Lucas, diz assim: vocação de Levi. Depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Somente até aqui. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Quem puder deixar sua Bíblia aberta, vai estar nos acompanhando o texto. Eu tenho certeza, queridos, que é uma passagem muito conhecida, pelo menos pelos leitores da Bíblia Sagrada, mas sem querer fugir muito do tema em que os irmãos estão acompanhando, aonde a Bíblia vai dizer que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O capítulo 5, versículo 27 do Evangelho escrito por Lucas, o título já diz tudo, está nos retratando a respeito de um chamado na vida de um homem, mais especificamente desse homem chamado Levi, ou Mateus, porque o nome Mateus significa também Levi. A Bíblia está dizendo aqui a respeito do chamado de Mateus, ou chamado de Levi, como você preferir falar. E a Bíblia, no seu título, no versículo 27, começa a vocação de Levi. E quando eu estava acompanhando essa passagem, em que Lucas, eu gosto muito de ler Lucas, porque dentre os 4 evangelhos, Lucas, por ser doutor, ele é o mais detalhista. E ele costumava escrever com detalhes os milagres ou os acontecimentos do ministério de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Lucas, ele vai retratar a respeito do chamado de Levi, da forma mais detalhista possível. E até mesmo Lucas, o detalhista, quando vai nos retratar, eu não consigo encontrar no chamado de Levi algo que nos surpreenda. Porque a Bíblia vai dizer no versículo 27 que Jesus estava passando e ele olhou e viu Levi assentado na alfândega ou na recebedoria. E Jesus, olhando para ele, parou e disse: segue-me. E a Bíblia diz, no verso 28, que Levi, deixando tudo, o seguiu. E eu fiquei procurando aonde está o ápice dessa vocação, desse chamado. E eu fui entender que o chamado de Levi, se comparado na Bíblia com outros chamados, ele é o mais simples. Se fôssemos comparar, irmãos, o chamado de Levi com o chamado de Abraão, aonde Deus olha para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Até aqui parece ser loucura um homem abandonar os seus parentes, sair do seu povo, da sua terra, e ir para uma terra que ele não conhece, uma terra que ele não ouviu falar, sem saber para onde ir, podemos dizer assim. Mas aí Deus continua falando com Abraão e diz: e eu farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Ou seja, nós temos aqui um chamado seguido
promessa. Abraão, ele recebe um chamado de Deus. E não fica só no chamado. Deus primeiro chama e ele fala o que vai acontecer depois que Abraão atender ao chamado. Deus fala, deixa e vai. Aí Deus fala, e eu farei. Ou seja, um chamado seguido de uma promessa. Se fôssemos comparar o chamado de Levi com o chamado até mesmo de Pedro, Tiago, João, naquele culto na praia, onde Jesus entra nos barcos dos pescadores e usa como um púlpito, como um altar, para fazer aquele culto. E Jesus vai chamar agora aqueles três para segui-lo. Mas Jesus, depois de fazer o chamado, ele diz, vem, segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Ou seja, nós temos um chamado seguido de uma promessa. Todas as vezes que Deus vai chamar, convocar alguém para a sua obra, ele chama e garante que lá na frente essa pessoa terá vitória. Olha o que Deus faz com Moisés. Moisés, quando é chamado, ele até mesmo interroga no seu coração, mas como eu vou libertar esse povo? Aí Deus faz o chamado e fala, Moisés, pega essa vara que está na tua mão, e a vara se transforma em uma serpente. Todas as vezes que Deus convoca alguém, que Deus chama alguém, ele faz questão de provar o seu poder e provar o que ele pode fazer para quem seguir e atender o chamado de Deus. Mas eu fiquei procurando. Eu estava procurando aqui no verso 27 de São Lucas, aonde está a proposta de Jesus para Levi, aonde está a promessa de Cristo para Levi. O chamado é muito simples, a vocação é muito simples. A Bíblia vai retratar que Jesus estava passando, olhou para ele e falou, segue-me. Ponto. Jesus estava passando, viu Levi assentado e disse, segue-me. Depois desse chamado, Cristo não fez a ele nenhuma promessa. Ele não fez nenhuma proposta. Jesus não teve o trabalho de olhar e dizer, segue-me. Se você me seguir, eu vou fazer. Se você me seguir, você vai receber. E o que chama mais a minha atenção é que no verso 28, depois de Levi ouvir de Jesus, segue-me, a Bíblia diz que ele deixa tudo e segue. E Levi ensina a nós uma lição extraordinária. Levi está me ensinando que ele não precisa ouvir de Jesus nenhuma proposta, nenhuma promessa para o seu coração. Ele dizer, sim Senhor, eu vou te seguir. Levi decidiu seguir a Jesus antes mesmo que Jesus fizesse a ele qualquer tipo de proposta, qualquer tipo de promessa. Levi estava dizendo, eu não preciso receber nada dele para decidir seguir a ele. Nós vivemos em uma geração em que para seguir eu sigo dependendo, baseado na promessa, na proposta. Eu só vou se eu receber, eu só estou se eu receber, eu só atendo se eu receber. Levi estava dizendo, eu não preciso ouvir nenhuma promessa para que eu decida no meu coração seguir a esse homem. Procura na história onde Jesus fez uma promessa para Levi. Ele só falou, segue. E a surpresa é que Levi seguiu. Glória a Deus. Segue. Levi pode dizer, eu? Seguir para quê? Você que chegou aqui agora, nem te conheço. Ouvi se falar de você por aí, mas não te conheci. O que é que eu ganho com isso? O que é que eu vou ganhar em seguir você? Mas a Bíblia diz que ele não questionou. Procura no texto
28. E ele, deixando tudo, o seguiu. Deus. Olha só a lição. Ele nem crente ele era. Levi Deus. era mais crente que nós. Isso é forte. Levi, sem se converter, antes da sua conversão, ele já dá mais do que nós damos. Ele acabou de ser chamado. A Bíblia diz que ele seguiu. Não, antes de falar e ele seguiu, a Bíblia diz assim, ó, e ele, deixando tudo, vírgula, seguiu. Deixando tudo, diga comigo, deixando tudo. Deixando tudo. Seguiu. Sabe o que eu aprendo com Levi? Que não está baseado simplesmente em seguir. Está baseado em como eu vou seguir. Quando Levi ouve o chamado e antes de seguir, ele decide deixar tudo. Em outras palavras, Levi estava dizendo, Senhor, eu vou te seguir, mas antes eu preciso abandonar algumas coisas, Senhor, porque eu entendo que tudo que eu conquistei antes de ti, para mim não serve mais, porque com Cristo, eis que as coisas velhas se passaram e tudo novo se faz. O jovem rico não entendeu isso, Zé. Por isso Jesus chegou a ele, ou ele chegou a Cristo e falou, mestre, bom mestre, o que devo fazer para alcançar a salvação? Aí Cristo olha para ele e diz, conhece os mandamentos? Aí ele diz, isso aí eu tiro de letra, com certeza. Jesus olha para ele e diz, falta uma coisa, o quê? Vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Aí o jovem rico era tão apegado no que ele tinha conquistado, que a Bíblia diz que ele se esquece de seguir Jesus, e ele fica com tudo. Não entende que na verdade ele não ficou com nada. E quem lê essa passagem pensa que para seguir Jesus tem que ser pobre. Para seguir Jesus eu tenho que abandonar tudo que eu tenho, Não. Jesus estava dizendo para o jovem, não é que eu quero que você perca seus bens. Eu quero que você entenda que para onde eu vou e que para caminhar comigo, você não precisa de nada que você conquistou antes de mim. Não dá para seguir a Jesus levando na caminhada o que eu conquistei antes de Jesus. Não dá para eu seguir a Jesus com os costumes que eu conquistei antes dele. Não dá para seguir a Jesus com relacionamentos que eu tinha antes dele. Quando eu decido seguir, eu decido que agora é uma vida nova. Tudo que eu tenho, eu abro mão. O importante dessa geração é entender que para seguir a Jesus, eu tenho que ser capaz de abrir mão de muita coisa que eu conquistei antes do chamado. A maior dificuldade do cristão é abrir mão de algumas coisas. Levi estava sentado, a sua vida normal, comum, chega um homem e diz, segue-me. Levi pensou, para seguir ele, eu vou ter que me adaptar ao seu caminho. Então isso aqui não serve, isso aqui não serve, isso aqui não serve, isso aqui não serve, isso aqui não serve. Sabe qual é o mal dessa geração? É que nós estamos querendo seguir a Jesus, mas ajuntando tudo que temos para seguir. Deus, aleluia. E para seguir Jesus nós precisamos abrir mão de tudo. Porque quando você abre mão de tudo, abrir mão significa entregar-se por completo. Aleluia. Quando eu abro mão, eu estou me entregando, eu estou dizendo, Senhor, eu não preciso de mais nada, só do Senhor. Aí ele olha e diz, agora que você abriu mão, é que você começará a receber. Olha para essa mão aqui. Tem como colocar alguma coisa aqui para mim, pegar, palpar, sem antes o toque ser na Bíblia? Não tem. Porque a minha mão está ocupada. Tem gente que não recebe de Deus, sabe por quê? Porque a sua mão está ocupada com outras coisas. Levi entendeu que para receber, no caminho que ele vai começar a seguir, ele tem que abrir mão. Para Deus começar a dar, tire da sua mão o que não é da vontade dele. E quando você estiver aberto, entregue por completo, de mãos vazias, ele vai olhar e dizer, agora sim, eu vou te entregar. Deixando tudo, o seguiu. Eu disse que
que não está baseado em seguir, está baseado em como eu estou seguindo. Vamos para a Bíblia? O Evangelho escrito por São Marcos. Deus fiel. Evangelho escrito por São Marcos, capítulo de número 14, versículo de número Deus. 32. Ou melhor, versículo de número 51. A passagem aqui diz sobre o Getsêmani. São Marcos, capítulo 14, versículo 51. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele sobe ao monte com 3 para orar. Enquanto ele orava, os 3 dormiam. Judas já estava tramando trair ao nosso Salvador. Chega até ele com um beijo na testa. E logo em seguida, os soldados reconhecem que era aquele que devia ser Pedro. Prendem a Jesus, levam ele para o escárnio. E no versículo 51 do capítulo 14, a Bíblia diz que enquanto os soldados levavam a Jesus, um jovem envolto com seu corpo sobre um lençol. Mas a Bíblia diz que ele estava envolto em um lençol com seu corpo nu. Ele estava nu, mas envolto em um lençol. E ele estava seguindo a Jesus, diz o versículo. A Bíblia diz que quando o jovem seguia Jesus nu, mas coberto por um lençol, no meio da multidão alguém puxa o lençol do seu corpo. E diz a Bíblia que aquele jovem envergonhado sai correndo. Ele estava seguindo a Jesus, sim ou não? Mas não depende só de seguir, depende de como eu estou seguindo. Sabe por quê? No meio da multidão sempre terá alguém para puxar o teu lençol. E dependendo de como você está por detrás do lençol, a tua vida é revelada. Você vai ter que sair do caminho, fugir envergonhado. Então não está baseado, pastor, em seguir. Porque tem muita gente seguindo, mas com o corpo envolto em um lençol nu. E se alguém puxar o lençol, revela quem ele é. Deus, ele quer saber quem é você por detrás desse lençol, por detrás desse pano, por detrás dessa capa. É dependendo de quem é você, por detrás do lençol, que você fica ou não no caminho. Não está dependendo de estar aqui na quinta, na quarta, no sábado, no domingo. Não está dependendo de vir na oração, na campanha, na oração de manhã, na escola bíblica dominical. Porque tem gente que diz, mas eu estou lá, todo culto eu estou lá, na oração eu estou lá, o líder provado eu estou lá. Mas ele está dizendo, eu não estou contando com uma geração que bate na teirinha. Eu estou contando com uma geração que sabe de seguir e de adorar Espírito e em verdade. Quem é você? Se alguém puxar o teu lençol, como está o teu corpo? Se alguém puxar o teu lençol, deixando tudo, seguiu. Já vou chegar na palavra. Deus fiel, aleluia. Quero ser rápido, objetivo. Versículo 29, do capítulo 5 de São Lucas. Deus. Que eu preciso pregar a Bíblia. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E fez-lhe Levi. Está, e fez Levi, não está. E fez-lhe Levi. Esse fez-lhe está representando o que ele fez para alguém. Para quem? Para Jesus. Levi, até aqui, no versículo 28, era simplesmente um cobrador de impostos, sentado na alfândega, na recebedoria. Jesus chegou na vida dele, diz, segue. Ele decide seguir. Aí, Levi, antes de seguir, deixa tudo que tem. E aí ele fala, Senhor, antes de seguir, eu preciso de servir.
verso 29. Acabou de se converter. Acabou de começar a seguir. Ele diz, e fez-lhe Levi um grande banquete. Levi fez um banquete para Jesus. E aí o versículo vai dizer que na sua casa haviam muitos pecadores e publicanos. Verso 30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Versículo de 31. Jesus respondendo disse, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Jesus chega para Levi, chama-o, Levi atende o chamado, entende que para seguir precisa abrir mão do que ele havia conquistado no mundo, segue e diz, Senhor, antes de irmos, eu preciso te servir. Aí ele faz um banquete para Jesus. Acabou de conhecer Jesus. Levi estava tão feliz com a nova vida, que além de seguir, ele fala, Senhor, antes de irmos, eu preciso servir ao Senhor. Eu preciso te entregar algo. Aí Levi faz um banquete. Mas Levi era pecador. E pecadores só andavam com pecadores. E a Bíblia diz, na sua casa haviam muitos pecadores e publicanos. Mas Levi não se importava com isso. E muito menos Jesus. A Bíblia diz que Levi faz um banquete na sua casa para Jesus. Os pecadores e publicanos estão na mesa. E os discípulos também. E também Jesus. Deus, aleluia! Eu estou falando que quem está na mesa era Jesus. Se você não entendeu, eu vou explicar a dimensão de Jesus estar na mesa com o pecador. Deus. Jesus, ele teve, sempre terá o maior de todos os ministérios. Não houve na Bíblia nem haverá ministério que se compare ao ministério de Jesus. Jesus, ele é o maior dos pregadores. Ele é o maior dos doutores. Ele é o maior profeta. Jesus era o único rei, ou melhor, o único príncipe que já tinha nome de príncipe antes de colocarem na sua cabeça uma coroa. Isaías capítulo 9, o profeta disse, um menino nos nasceu, no seu nascimento, ele disse, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. O principado está sobre os seus ombros. Sabe por que eu amo o nosso Jesus? Porque mesmo tendo o nome de príncipe, mostra na Bíblia onde Jesus andava com o príncipe. Deus. Porque pela ótica humana, príncipe anda com príncipe. Doutor anda no meio dos doutores. E Jesus tinha nome de rei, nome de profeta, nome de mestre, nome de príncipe, e andava com pecadores. Aleluia. Deus. É por isso que eu gosto de Jesus. Aleluia. Porque Jesus, quando acordava de manhã, e a Bíblia diz que quando a alma nascia, nosso neto levantava. Eu imagino os discípulos dizendo, Senhor, aonde nós vamos hoje? Vamos na casa de Jairo, principal da sinagoga? Eu imagino Jesus, deixa o cordeiro durar, falando, não, hoje a gente vai na casa de Lázaro, numa aldeiazinha. Por que, Senhor? Quem é Lázaro? É príncipe? Não. É rei? Não. É médico? Não. É doutor? Não. É advogado? Juiz? Não. É um homenzinho que vive numa aldeia, numa fazenda. E não vai lá porque ele é humilde. Mas quando eu chegar lá, ele tem uma irmã chamada Marta, que quando eu entrar, ela vai lavar os meus pés com lágrimas e enxugar com seus cabelos.
ser Deus, mas se humilhou. As mesmas necessidades fisiológicas que temos, ele passou. Mas todo momento, dizendo não a Satanás, e sim para a glória de Deus. Não a Satanás, e sim para a salvação da igreja. O nosso rei agora está sentado numa mesa com publicanos e pecadores. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, para você entender a importância da mesa. Existem 2 altares na nossa casa. Eu vou dizer o porquê que os escribas e os fariseus murmuravam contra eles. Murmuravam porque Jesus e os seus discípulos estavam na mesa com publicanos e pecadores. Só existia 2 lugares propícios para existir um culto naquele tempo. Ou era no templo, ou era em casa. O culto só podia ser realizado em 2 lugares. Ou no templo, ou em casa. Porque os fariseus, os doutores da lei, que analisavam as escrituras, entendiam por eles que para um culto ser realizado, precisava ter altar. Então o culto só era realizado nas sinagogas, no templo ou dentro de casa. Mas pregador, se precisa ter altar, aonde está o altar dentro da casa? Existem 2 altares que temos em casa, vou falar só de um. Mas vou citar os 2. O primeiro é a cama. Diga comigo, cama. Cama é um altar que tem dentro da sua casa. Você sabia disso, sim ou não? Tem gente que sabia, né? Só que cama é um altar íntimo, aonde Deus assiste um culto do homem e a mulher, casal. Por isso que a Bíblia diz que o seu leito seja sem mácula. Todas as vezes que deitamos na cama com alguém que não é nossa esposa ou que não é o nosso esposo, estamos trazendo mácula para o leito. Ou melhor, estamos destruindo um altar dentro da nossa casa. Às vezes nós temos o nosso relacionamento destruído e não sabemos o porquê que enfrentamos tantas situações com o nosso cônjuge dentro de casa. Porque tem mãe deixando o filho deitar com a namorada na cama. Tem mãe deixando a filha deitar com o namorado na cama. E deixa eu dizer uma coisa, você está sujando um altar que existe dentro da tua casa. Mas não vou entrar nesse assunto, até porque eu tenho 22 anos de idade, vou me casar no final do mês. E aí você vai dizer, eu vou ouvir isso aí de um jovem de 22 anos que ainda vai casar. Então vamos para o outro altar. Depois eu falo sobre isso numa outra oportunidade. Um outro altar que temos dentro da nossa casa é a nossa mesa. 2 altares. Cama, altar íntimo. Segundo altar, mesa. Cama é culto de Deus comum. Porque quando nos casamos, tornamos um. Então, quarto e cama é lugar de intimidade com Deus. Quando você chega e traz uma visita na sua casa, você leva ela na sala, você leva ela na cozinha, ela entra no banheiro, mas tu nunca leva ela no quarto, porque quarto é o lugar íntimo da casa. É por isso que a Bíblia vai dizer, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto fala com o Pai. Por quê? Porque aqui o culto ele é em número de pessoas. Aqui o culto é compartilhado. Aqui a intimidade é compartilhada. Mas quarto é lugar de secreto. Quarto é lugar de intimidade entre você e Deus. Mas mesa é lugar de culto compartilhado. Segundo altar, mesa. Você coloca na mesa geralmente só quem você confia. Ninguém leva para comer na tua casa com ninguém. Ninguém leva o caluniador para sentar na mesa e comer com você em casa. Por isso, mesa é lugar de honra. Só senta na mesa ou no altar quem tem honra. Lembra daquele culto em que Jesus estava em uma casa, numa mesa, e que a mulher tinha filha em casa, precisando de uma libertação, e ela vai até o culto, bate na porta, e Jesus olhando para ela fala: mulher, não é lícito tirar da mesa dos filhos e dar aos cachorros.
Jesus também come das migalhas que caem da mesa. Jesus ali estava em um culto que é feito na mesa. A mesa é o altar, porque na mesa Jesus colocava o vinho representando o seu sangue e o pão representando o seu corpo. Altar dentro de casa, cama e mesa. Quando Levi recebeu o chamado, decidiu seguir, ele pegou o altar dentro da sua casa e disse: Senhor, antes de irmos, vamos fazer um culto e te servir. Aí Jesus senta na mesa. Os pecadores sentam na mesa. E os fariseus vão olhar com os escribas e dizer: está errado. Esse altar está errado. Como é que vai pôr pecador e publicano para sentar na mesa? Por quê? Era pecado sentar na mesa? Não, Zé. Não é porque era a mesa da tua casa que você senta. Não. É porque era pecado, porque a mesa era vista como um altar. Eles estavam num culto. Deus, aleluia. Vou fazer uma alusão aqui para você ter uma ideia. Imagina o pastor sair lá fora, pegar uma prostituta, trazer aqui, colocar ela para sentar no altar. Se você não dizer nada no teu pensamento, você vai falar: está errado. Porque altar é lugar de pastores, de presbítero, de quem tem honra. Imagina, Zé, o pastor Jonas ir lá na favela, pegar o traficante e colocar ele no altar. Com certeza você vai pensar: o que o pastor está fazendo? Altar é lugar de quem tem honra. Esse aí é pecador, esse aí faz coisa errada. Ele não pode estar no altar, tem que estar lá embaixo, não pode estar na mesa. Essa era a ótica dos escribas, dos fariseus, quando eles viam os pecadores e publicanos sentados na mesa, e Jesus na mesa com eles disseram: está errado. Como é que ele pode sentar na mesa com pecadores e publicanos? Aí Jesus, eu imagino que ele se levanta, pega a oportunidade e diz: os sãos não necessitam de cura, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Sair da mesa. Porque mesa é lugar de altar. Lugar de culto. Onde você serve, adora. Sempre na mesa o Senhor senta na ponta. Ou melhor, a mesa na época era redonda. E na mesa o servo é que servia ao Senhor. Prova disso, na última ceia, Jesus quebra o protocolo para ensinar uma lição à igreja. A Bíblia vai dizer que Jesus se levanta e ele é o Senhor. E naquela ceia ele vai até uma bacia com água, pega um pano, encharca na água, e ele torcendo começa a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos não estavam entendendo nada. Pedro, que era o mais radical, se levanta e diz: Senhor, eu não vou deixar você lavar os meus pés. Sabe por quê? Porque Jesus estava fazendo um papel inverso. Ali, o Senhor daquela mesa era Jesus. E o Senhor tem que ser servido, não servir. Mas Jesus, sendo o Senhor, ele se coloca no papel de servo e lava os pés dos servos. Aí Pedro olha aquilo e diz: não pode, porque eu que tenho que servir a ele, eu que tenho que lavar os pés dele. Ele lava os meus pés. Pedro levanta e diz: Pai, lava os meus pés, não posso deixar. Jesus fala: Pedro, se eu não te lavar, você não terá parte comigo no meu reino. Deus, aleluia. Aí, como ele era radical, fala: Senhor, então já lava tudo, lava a cabeça, dá um banho completo. Jesus termina, Deus, aleluia. Termina, se assenta e diz: vocês viram como eu fiz? Fazer assim vós também. Glória a Deus, aleluia. Então aquele culto, Jesus estava na mesa para ser servido.
Culto é lugar de servir ao Senhor. Culto é lugar de adorar ao Senhor. Culto é lugar de entregar ao Senhor. Se Ele vai me dar algo, fazer algo, milagre ou não, não interessa. Eu estou aqui para servir, adorar e entregar algo para o meu Senhor. E sabe qual é o maior papel de Satanás? Tentar fazer você levantar da cadeira e sair da mesa. Você está entendendo a mensagem? O maior trabalho do inferno é fazer você e eu sairmos dessa mesa. Lembra daquela prostituta? Trouxeram ela até os pés de Jesus. Chegaram nele e disseram: mestre, a lei diz que a mulher que é pega num ato de adultério como essa deve morrer apedrejada. E tu, porém, o que dizes? Porque Jesus tinha nome de rei, e rei, para ser rei, tinha que ser justo. Mas eles viviam a justiça, mas não sabiam da graça. Jesus, ele vem com a justiça e com a graça. Aí Jesus olha e diz: se a lei diz que pode matar, mata. Aí ele aplica a graça e diz: mas aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Glória a Deus, aleluia. Aquela mulher teve que ver todos os seus acusadores jogarem as pedras da mão no chão e saírem e retirarem. Os fariseus estavam ali dizendo: tem que tirar esse pecador da mesa, tem que tirar ela da mesa, porque ela errou. Eu conheço o passado dele, eu conheço a história dela. Ele não pode estar aí, ela não pode estar aí. O maior trabalho de Satanás é tentar tirar eu e você do momento de comunhão com o nosso Salvador. O diabo analiza a Escritura para tentar olhar para Jesus e dizer: o Zé não pode, o Mateus não pode, porque é pecador. A palavra diz: o salário do pecado é a morte. Todas as vezes que eu e você peca, Satanás com seus demônios vão até, olha para o céu e diz: Senhor, pecou. A palavra diz que tem que morrer. Eu imagino Jesus se levantando à direita de Deus Pai com as suas mãos furadas e dizendo: Satanás, tira a pedra da sua mão. Eu já paguei o preço pela vida dele. Se coloque de pé. Tira ele daí. Tira ela daí. Satanás vem para dizer: você não é digno. Você não é digna. Vai levantar essa mão hoje para adorar? Vai pedir oportunidade para louvar hoje? Lembra? E aí você pensa: será que eu saio ou fico? Saio ou fico? Saio ou fico? Aí o Filho de Deus se manifesta, levanta da mesa e diz: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Porque ele se manifesta para desfazer as tentativas do diabo de destruir a sua vida. Eu não te conheço, eu não sei como você está, mas eu vim aqui hoje para dizer para você que não importa o motivo pelo qual você talvez levantou dessa mesa e falou: eu não mereço estar aqui, eu não devia estar aqui. E por tantas acusações do mal, você saiu, se afastou. Eu vim aqui dizer para você que o teu lugar na mesa ainda está lá. Ninguém sentou, a cadeira está vazia. E o pai está na porteira da casa dizendo: que hora será que ele volta? Que hora será que ela volta? E Satanás está ouvindo essa pessoa dizendo: você pecou contra teu pai. Você pecou, você não pode sentar na mesa, vai comer lavagem. Mas o pai está olhando a cadeira vazia na mesa e dizendo: cadê o meu filho? Cadê a minha filha? Que hora será que ela volta? Eu não sei qual é o teu ministério, mas o Senhor manda dizer para você, jovem, que parou de louvar, volte a louvar. Você que desistiu de pregar, volte a pregar. Apesar de tudo, Ele te chamou. Você não era ninguém, estava sentado no nada. Ele passou e disse: vem, segue a mim.
se ela que está me servindo. Sai, Satanás, deixa meu filho me adorar, deixa ele vir me servir, porque não era ninguém, mas eu passei na vida dele. Jesus chegou na sua vida, Jesus chegou na tua história, Jesus chegou na tua casa. Levanta, senta, come, bebe, porque outra é a caminhada. Segue a mim, ele te chamou. Existe alguém aqui em nosso meio, eu faço 2 convites. Entrega o microfone para o pastor. Existe alguém aqui em nosso meio por algum acontecimento na sua vida. Você desistiu desse chamado. Você sabe, eu tenho um chamado, mas não está dando. Aí você fica meio lá, meio cá. O teu acusador diz, você sabe que não pode estar aí, né? Você tem um ministério, Deus te deu o dom. O acusador no seu ouvido diz, você sabe que você não é digno, não é digno. Você se afastou. Existe alguém aqui assim no nosso meio? Levante a mão. Deus. É Deus. Tem 4 pessoas. Glória a Deus. Eu faço outro convite. Talvez você foi convidado para estar nessa mesa aqui nessa noite. Eu não conhecia, não sabia o que seria servido nesse banquete. Mas o Pai veio aqui te servir pão e água para dizer que te amo. Eu queria saber se você quer entregar a sua vida ao Senhor. Aleluia. Aqui, diante dos homens e diante dos céus. Levante a sua mão assim. Tem alguém aqui que não é Glória a evangélico. Deus. Deixa eu te conhecer, eu quero orar pela sua vida. Existe alguém? Não tem ninguém, estamos em comunhão, você não vai assistir. Já está passando do horário. Existem 4 pessoas que estão retornando. Eu quero dizer para essas 4 pessoas que levantou a mão. Eu não vou ter tempo agora de te chamar aqui na frente. Eu quero dizer para essas 4 pessoas que levantou a mão. O teu lugar na mesa não foi substituído. A cadeira ainda está vazia. E tem uma plaquinha lá escrito ministério. Aleluia. Eu não sei o teu nome, mas se fosse a plaquinha de Levi, estaria escrito Ministério de Levi. Eu não sei para onde você foi ou para onde você pensa que vai, mas eu quero dizer que a cadeira está vazia e tem uma plaquinha dizendo aqui é o teu ministério. Vem, senta, porque o teu chamado ainda está de pé. Quem te chamou não foi o teu pastor, quem te chamou não foi a tua líder, quem te chamou não foi ele, o Filho de Deus. E ele está dizendo, filho meu, filha minha, todas as vezes que for necessário, eu me levanto, me manifesto para acabar com as obras de Satanás contra a tua vida e te coloco na mesa e fica. Essa cabeça. Vamos orar. Aleluia, Deus. Vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, depois o pastor vai orar pelos 4 que estão voltando. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor. Aleluia. E eu entendo, Senhor, que nós não precisamos de muito. Eu entendo, Senhor, com a tua simplicidade, Pai, que basta uma palavra apenas. Senhor, eu não preciso emocionar, meu irmão. Mas é debaixo da autoridade dessa palavra que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, não sei como anda a força desse irmão que se levantou da mesa. Ó Senhor, eu sei, o Senhor e ele era que há muitos sentados que estão fracos, pensando em sair, pensando em levantar. Mas eu te peço nessa noite, pela autoridade dessa palavra, renova os meus irmãos. Firma eles nesta mesa, neste altar, neste mundo, para te adorar. Senhor, renova, porque o Senhor tem um chamado na vida do meu irmão, da minha irmã. Levou não mais, quero ela, que devia não fala sério. Põe a tua mão, pega na mão dele, pega na mão dela, mostra o caminho. Tu estás com ele, está com ela. Levanta o teu povo, levanta o teu filho, a tua filha. Senhor, onde tiver o teu desanimado, fraco, cadê
aliança, em que eu falava e ele entendia os meus mistérios. Glória a Deus. O Senhor está falando assim, ó, por que acha que o tempo limita a Deus se Ele tem o tempo nas suas mãos? O tempo não quer dizer nada. O tempo que passou não significa que não vem, que não acontece. E não significa que Deus esqueceu de ti. Não significa que Ele esqueceu da promessa que fez para a tua vida. Que o Senhor te levantou, pegou na tua mão e disse: segue-me. E Ele está dizendo: eu não aceito, não concordo com outro caminho para a vida dele que não seja o meu, porque muito mais tem o Senhor para fazer na tua vida, mudar a história da tua família, através de ti. Se levanta, porque Ele precisa de você de pé na tua casa, e através de ti muitos terão uma grande obra a acontecer na tua vida, e há um ministério reservado para ti aqui, diz o Senhor. Conta os dias, espera e verás que quando chamo, eu concretizo a palavra que sai da minha boca. Estenda sua mão assim, ó. Feche seus olhos. O Espírito Santo de Deus te toca agora, e o refrigério desce sobre a tua alma. Aleluia! As lembranças que te agoniavam e traziam angústia, todas elas agora são refrigeradas, aplacadas. E o Espírito do Senhor te dá um abraço agora. E o refrigério vem na tua alma. E uma chama que tu pensou que tinha apagado, Ele reacende dentro de ti como um desejo de adorar e de servir. Vem maior, vem novo, porque a glória desta última casa, diz o Senhor, será maior do que a da primeira. A oportunidade, que Deus abençoe, pastor, que Deus abençoe os meus irmãos em nome de Jesus. Ele está passando por aqui, amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, amém? O Senhor, Ele tem vitória para a nossa vida, é o que eu sempre digo. Perder um culto é se privar das bênçãos do Senhor, é dizer assim: Senhor, eu não quero as tuas bênçãos, eu não quero o teu milagre, amém? Você entenda no teu coração que maior é aquele que te chamou e tem vitória para a sua vida, amém? Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu só quero que os irmãos estejam orando, amém? Em nome do Senhor Jesus, pela vida da nossa irmã Vânia, né? E também pela vida do nosso irmão Fernando, né? Na data de hoje, né? Foi sepultado o pai da nossa irmã Vânia aí, amém? Eu quero que os irmãos orem pela vida deste casal, para que o Senhor esteja confortando aí, né? A perca, né? E preenchendo por sua graça a lacuna, né? Pela falta do pai, em nome de Jesus. É sábado. Cadê a irmã Denise? Pequenininha, mas está ali. Amém? Sábado vai ter o trabalho com o Ministério de Jovens no Palmital, né? Amém? Trabalho com o Ministério de Jovens no Palmital. E eu estou convocando aí. Toda a igreja está participando do trabalho lá, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, fique em casa não. Amém? Olha que culto maravilhoso aí. Né? Mateus, né? Parece que o Mateus estava aqui terça-feira, né? O que foi falado aqui dos crentes? Os crentes não sabendo participar da ceia do Senhor, por isso que há muito entre vós fracos, doentes, e há ter muitos que dormem. O Senhor Jesus passa e o cidadão não vê. Recebe o chamado e não aceita, amém? Quem vai fazer a obra na sua Quem vai fazer a obra na sua vida é o Senhor Jesus, amém? Levanta a mão assim para o céu. Que Deus abençoe a sua vida. Deus esteja enriquecendo aí. Vai ter festa lá?
Chama esses crentes com banana, né? Uma vez, né? Se for na festa, é 1 quilo de picanha e uma Coca-Cola, por gentileza. É que você aqui faz assim. Aqui se vai de festa, o negócio hoje não está fácil para dar festa para ninguém não, né? Mas quem for, 1 quilo de picanha, uma Coca-Cola, se não uma Fanta, amém? Para abençoar em nome do Senhor Jesus, amém? Levanta a tua mão, vamos orar. Vamos orar a Deus por essa palavra de bênção sobre a nossa vida, que o seu coração, nesta noite eu acredito, o meu está regado pela misericórdia do Senhor. Pai, em nome de Jesus, agradecemos pela vida do teu filho, Senhor, a instrumentalidade do teu querer sobre a vida dele na palavra, Senhor. Pai querido, guarda a vida do teu filho, suprindo todas as necessidades, Senhor. Abençoa a tua igreja agora, que espera em paz na sua glória e na tua unção, Senhor. Tudo aquilo que teu filho, a tua filha recebeu aqui nessa noite, que seja uma extensão para o lar, para a família, e que o Senhor possa abençoar, guardar esta casa, pelo teu poder e a tua misericórdia. Pai, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Levanta a mão sempre no céu, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja na vida de todos e para sempre. Diz amém, Jesus? Amém. Até